quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Depois, pastor Rafael, pastor Simara, pela confiança. Deus abençoe a sua vida que veio adorar o Senhor Jesus nessa noite. Amém? O Senhor me deu uma palavra. Se encontra em 1 Crônicas. Aleluia. Glórias a Deus. Glória de Deus, aleluia, Jesus. 1 Crônicas, capítulo de número 18. Aleluia. Adorado, exaltado. Glória a Aleluia. Jesus. Quero ler a partir do versículo de número 3. Amém? Amém. O título vai dizer: Diversas vitórias de Davi. Também Davi feriu Hadadezer, rei de Zobá, junto a Ramate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi já arretou todos os cavalos de carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco e ajudaram Hadadezer, rei de Zobá. Porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que Davi ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer. Tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Tou, rei de Ramate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para abençoar por haver pelejado contra Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, o ouro que trouxe de todas as mais nações, dos edomitas, dos moabitas e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Primeiramente eu quero contar um testemunho bem rápido, contar uma vitória. Quem lembra quando eu mandei lá no grupo que meu pai tinha batido a cabeça, tinha desmaiado lá, ficou no hospital e ia precisar passar por uma cirurgia? Hoje ele recebeu alta para a honra e glória do Senhor. Deus é fiel. Não era nem para você estar comigo, não era para você perder todos os movimentos e ficar meditando, mas pela honra e glória do Senhor, Deus trabalhou na vida dele. Aleluia. Glórias a Deus. Deus ele fez grandes coisas que eu nunca vi. Foi meu pai chorar. Eu vi ele chorar, eu vi ele orar e Deus trabalhar na vida dele, porque Deus fez só sua. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, você que esteve orando. Amém? A Bíblia vai nos dizer que Davi, após ser consagrado rei, primeira coisa que Davi faz, ele vai buscar a arca da aliança, que está na casa de Abinadab, porque Davi diz: não tem como reinar, não tem como ocupar a posição que eu ocupo, sem a presença de Deus. Não adianta eu ter honra, eu vencer vitória, enquanto eu estou aqui, a presença de Deus está lá. Aleluia. Está lá na casa de Abinadab. Então Davi prepara uma comitiva e diz: vamos até lá buscar a arca da aliança, que representa a presença de Deus, e trazer para a capital, para Jerusalém. E Davi ele vai, ele reúne ali os homens, ele reúne os sacerdotes, e nós já conhecemos a história, uma fatalidade que acontece com Uzá e Aiô, por tocar indevidamente a arca da aliança, eles acabam perdendo a sua vida, trazendo um grande temor sobre o povo de Israel e até mesmo sobre Davi. E a Bíblia nos diz que ele deixa a arca na casa de Obed-edom por 3 meses. Deus abençoa a vida dele. Então Davi ele vai consultar a palavra e vai ver
qual é a forma correta de trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não devia ser carregada sobre bois. A Arca da Aliança devia ser carregada nas costas do levita. A cada passo que Davi dava, 7 passos, sacrificava a Deus. Aleluia. E a Bíblia nos diz que ele traz aquela alforria, ele tira as vestes reais, coloca uma veste de linho e começa a gastar toda a sua força na presença, trazendo a Arca de Deus. E a Bíblia nos diz que Mical, a sua mulher, ela olha na janela e despreza Davi. Ela fala: olha a posição que você tem, olha, você parece daqueles vadios, daqueles homens embriagados, tirando a sua roupa, tirando a sua coroa. Que negócio é esse, Davi? Se comporta. Desprezando Davi e desprezando a presença de Deus. Aleluia. Não há nada mais honroso na nossa vida do que portar a presença de Deus sobre a sua vida. Não há posição social, não há posição econômica. Não adianta Deus te colocar nos melhores lugares, entre as maiores pessoas, e não tiver a presença de Deus. Aleluia. É melhor você estar entre os pequenos, num lugar humilde, mas ser cheio da graça e da presença de Deus. Quando alguém olha para você e diz: é tão gostoso estar perto de você, você tem algo diferente. É a presença de Deus sobre a tua vida. Aleluia. E a Bíblia nos diz que Davi lhe traz, prepara uma tenda. Certo dia Davi ele está olhando dentro da sua casa real. Ele olha para a tenda de Deus, olha dentro da tenda da arca. Ele diz: não é justo eu habitar em casas feitas de cedro, e a Arca da Aliança, a presença de Deus, está em uma tenda. Eu vou fazer uma casa para Deus. Quando ele conta isso para o profeta Natan, o profeta Natan diz: está aí uma coisa boa. Se você falou, é Deus na sua boca. Mas a Bíblia nos diz que o profeta se enganou. Na mesma noite Deus apareceu para Natan e disse: Natan, vai até Davi e diz que ele não vai construir uma casa para mim, porque tem sangue, muito sangue na mão dele. Você é um homem de guerra, Davi. Você não vai construir uma arca, mas aquele teu descendente, esse sim vai construir uma casa para mim. E a Bíblia nos diz que agora o profeta tem que ir lá, porque tem coisas que nós pensamos que é Deus, mas não é. A nossa intuição, o nosso querer. Tem pessoa que busca a aprovação de alguém para fazer aquilo que Deus não está mandando, para depois você não pegar a responsabilidade das suas atitudes e ter um bode expiatório para dizer: foi fulano que falou, foi o profeta que falou. Mas se Deus não falou no teu coração, então não é de Deus, porque o coração do homem é enganoso, a Bíblia diz. Davi diz: já que eu não vou fazer, eu vou ajudar a fazer. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que Davi ele faz a planta, ele prepara, desenha, faz tudo bonitinho, e diz: já que eu não posso ajudar, eu vou ajudar quem vai fazer. Olha o sentimento. Mesmo que Davi não vai pegar a honra, porque o templo poderia ser chamado templo de Davi, mas é chamado templo de Salomão, porque foi Salomão que construiu. Tem pessoa que diz: se não tiver meu nome eu não faço. Olha aí, Jesus. Se não aparecer a minha foto eu não faço. Aleluia. Mas Deus está nos ensinando nessa noite: mesmo que não vai aparecer o teu nome, faça, porque quem vai te honrar é Deus. Mesmo que não vai aparecer a tua foto, faça, porque quem vai te honrar é Deus. Deus ele sonda os corações. Aleluia. É Deus. Aleluia. E a Bíblia nos diz que Davi ele ajuda, ele prepara todos os recursos para que Salomão venha construir o templo. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Jesus. E muitas das vezes na nossa vida é assim, irmão. Tem coisas que nós não alcançamos. Deus. Tem coisas que o seu pai não alcançou. Quem alcançou foi você. Através deles, através da oração. Mas quando você olha, quando os pais olham no filho e vê os filhos realizados, o mesmo sentimento de gratidão que você tem remete dentro dele de ver o filho realizado. Aleluia. Deus está dizendo que talvez o seu pai não teve condição de fazer uma faculdade, mas você teve condição. E quando ele olha para você, ele sente o mesmo sentimento de orgulho que tem dentro de você. Aleluia. Deus está dizendo para você: ei, meu filho, eu que coloquei o sentimento de gratidão dentro de você. Davi traz madeira. Davi, ele prepara o maior homem vencedor da Bíblia, Davi. E a Bíblia nos diz, aqui no que eu li, capítulo 18, corrido, que os inimigos começam a fazer guerra contra Davi. Como pode alguém que está empenhado na obra, planejando, fazendo, o inimigo se levantar? Talvez você diga: Deus, o inimigo tem se levantado contra a minha vida. E Deus está dizendo: eu também estou no meio deste negócio. Eu quero preparar recursos para você no meio dessa guerra. No meio dessa batalha, eu vou preparar recursos. Eu vou preparar recursos espirituais. Eu vou preparar recursos financeiros. Diz o Senhor que no meio dessa peleja, Deus está no meio dessa guerra. E a Bíblia nos diz que se levantou um tal de Hadadezer, da Síria, arameu. Haddad é o deus da Síria, um deus dos cananeus, que significa como se fosse Baal. Hadadezer significa Baal ajuda. Um deus representado por raios, nuvem, o deus da agricultura, da chuva, da fertilidade. Era esse Deus que era adorado na Síria, entre os cananeus também. Alguns chamam de Baal, mas era praticamente a mesma pessoa, o mesmo Deus. E eles adoravam esse Deus. E eles buscavam adorar, agradar, fazer cultos pagões, aonde tinha muita idolatria, bebedice, prostituição e adoração e sacrifício a outros deuses. E esse homem Hadadezer, esse rei, era um rei muito poderoso, muito rico, porque ele controlava o canal do rio Eufrates, aonde que passava os navios mercantes, ali ele cobrava imposto e enriquecia. E ali o seu reino ficou muito grande. Ele era um homem muito poderoso, onde ele subjugava as nações e as pessoas tinham que pagar tributos, imposto para ele. Ele tinha escudos de ouro para mostrar a sua grandeza, vasos de ouro, vasos de prata, vasos de bronze. E a Bíblia nos diz que esse homem se levanta contra Davi. Davi, ele marcha contra ele. A Bíblia nos diz que Davi vence essa batalha. Davi, ele vai pegar os vasos de ouro, de prata, de bronze, os escudos, e vai trazer para Jerusalém. Talvez se fosse alguém, algum religioso, ia falar: Davi, você vai pegar esses vasos? Esses vasos são usados nos rituais. Olha o cheiro de bebida que tem esse vaso. Olha o cheiro de incenso que tem esse vaso. Olha o cheiro do sangue dos animais, do sacrifício. Mas Davi olhou e disse: eu tenho um planejamento para esses vasos.
Aleluia. Glória a Deus, meu Deus. Você não entendeu? Aleluia. Aqueles vasos na mão do inimigo, era eu, era você. Que outrora nós estávamos sendo subjugados na mão do adversário. Davi olhou e disse: eu tenho um objetivo para esses vasos. Davi, o que tu vai fazer? Eu vou consagrar o Senhor. Mas está cheio de bebida, não tem problema, eu vou consagrar o Senhor. Está cheio de droga, não tem problema, eu vou consagrar o Senhor. Mas foi usado na prostituição, não tem problema, eu vou consagrar o Senhor. Foi usado no meio dos incensos, Davi, com sangue de animais, não tem problema, eu vou consagrar. E aí, o que você vai fazer? Vai jogar fora? Não, vou trazer para Jerusalém. Vou trazer. Ei, meu filho, minha filha, Deus me trouxe aqui para dizer: foi Ele que te resgatou da mão do adversário. Ei, tu estava cheio de bebida, não estava? Tu estava na mão do adversário, não estava? Mas o rei Davi foi lá, o rei dos reis foi lá te resgatar. Aleluia, glória a Deus. Alai de combinar a chuva, combinar a súria. Ei, foi Ele que foi te resgatar da mão do adversário. Eu tenho um projeto para você. Eu tenho um projeto para os teus filhos. Eu tenho um projeto para a tua família. Aleluia. Talvez aqueles vasos pudessem falar e dizer: ei, olha o meu estado. Eu estou cheio de marcas. Talvez eu não sirvo para Jerusalém. Davi está dizendo: ei, meu filho, eu vou dar um banho de azeite em você. Eu vou consagrar você. Eu vou te usar, aleluia. Eu tenho, aleluia, projetos para você. Que o adversário deixou marcas na tua vida. Ele está dizendo: eu estou mudando tudo. Eu estou tirando tudo. Eu estou tirando toda a cicatriz. Eu estou mudando a tua história nessa noite, diz o Senhor. Eu te resgatei da mão do adversário. Você não vai morrer na mão do inimigo. Eu te resgatei, diz o Senhor. Aleluia. Outrora nós vivíamos assim. O adversário fazia o que queria com a gente. Tinha um que era mentiroso. O outro fazia tanta coisa errada. Porque o povo pensa que mentira não é de diabo. Mas tem umas mentiras, meu irmão, Meu Deus, olha aí. que ele não sabe mentir, só colocar ele na história. Ele mente, coloca 2, 3, 4 e diz aí, fala que é verdade. Mas o Senhor te resgatou. O mestre te resgatou. Tu é vaso escolhido. Lembra de Saulo? Saulo, que depois virou Paulo. A Bíblia nos diz que ele foi até Damasco, no caminho de Damasco, para pegar os cristãos. Falou: vou matar, me dá a carta, vou prender, vou açoitar. Mas no meio do caminho teve um clarão mais forte que o sol da meio-dia. Derrubou ele no chão. Quando ele levantou, ele não via nada. Ele só ouviu e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. A Bíblia nos diz que guiaram ele até a casa de Judas. Ele ficou lá sem ver. Deus disse para Ananias: Ananias, olha, lembra aquele Saulo que perseguia o povo? Sim, eu conheço ele. Vai lá, coloca a sua mão, ora sobre ele, porque ele é vaso escolhido. É vaso escolhido, você é vaso escolhido. Você é vaso escolhido, diz o Senhor. Você, aleluia, é vaso escolhido, diz o Senhor. Ele te escolheu, não tem como. Uma vez que ele te escolhe, já era. Tu está marcado, tu tem projeto. Ele tem projeto para a tua vida. E o Senhor está dizendo: diga para a minha igreja que eu tenho escolhido pessoas aqui. Talvez você já tentou de uma forma, de outra, já correu para um lado, já correu para o outro.
Talvez o teu coração já está quebrado, a tua mente já está virada. Tu não tem mais, aleluia, já procurou os médicos e já está vivendo a base de remédio. Mas Deus está dizendo: ei, eu tenho um projeto lindo para você. Eu tenho um projeto lindo na tua vida, meu filho. Minha filha, eu tenho um projeto para você. Tu é escolhido desde o ventre da tua mãe. Eu não vou abrir mão de você, diz o Senhor. Aleluia. Ele não abre mão do teu. Ele não abre mão da tua casa. Ele não abre mão da tua família, diz o Senhor. É escolhido. Levanta a mão e é escolhido. Glorifica a nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.